Caríssimos, que o bom Mestre Jesus esteja sempre no amparo, no aconchego, na proteção de todos os seres aqui residentes do planeta Terra. Que a união e a pacificação de todas as adversidades possam ser cada vez mais bafejadas, orientadas pelos nobres espíritos de luz, divinamente plasmados, materializados dentro dessa jornada planetária Terra, para pacificar tudo aquilo que for necessário dos ajustes na pulverização da paz, na organização do amor transcendente. E assim, caríssimos, com estes rogativos e sempre na estruturação da vigília da mente humana, vamos para algumas reflexões dentro deste momento iniciático. A primeira reflexão, caríssimos, é que aquelas pessoas que estão ainda fazendo a ingestão de bebida alcoólica, qual o objetivo dentro da bebida alcoólica? Será que você alguma vez parou para refletir se aquilo faz sentido ou não? Em quais os momentos, talvez equivocadamente, estão sendo associados? Faz a ingestão de bebida alcoólica para momentos de felicidade. Faz a ingestão de bebida alcoólica para momentos tristes. Quais foram os benefícios que a bebida alcoólica já trouxe para você? Quais foram os benefícios que a bebida alcoólica trouxe para a sua vida? Quais foram as transformações benéficas que a bebida alcoólica abriu como grandes portais para a sua vida? Será que a bebida alcoólica serve como uma grande muleta, uma grande bengala para a sua vida? Pai Damião, por favor, faço uma ingestão de bebida alcoólica quando estou com timidez. Caríssimos, então por que você não encara de forma terapêutica tudo aquilo que está te aprisionando dentro do congelamento da timidez? Pai Damião, faço uma ingestão de bebida alcoólica nos festejos, pois todo mundo está fazendo isso. Caríssimos, e se todo mundo estivesse fazendo algo completamente maléfico, você faria porque somente todo mundo está fazendo algo maléfico? Isso não é justificativa. Dentro da estruturação, da expansão da consciência, é muito importante que se questione sobre atitudes que muitas vezes são feitas diante de bafejos comportamentais eivados de uma certa tradição. O ser humano, quando chega no planeta Terra, ele chega completamente inebriado em um amor ágape. E então os primeiros comandos comportamentais são de responsabilidade daqueles que se colocam de maneira imediata para conduzir a criação. Os pais, avós, então seres familiares mais próximos o conduzem e, consequentemente, condicionam alguns tipos de comportamentos, alguns tipos de hábitos. Consequentemente, depois deste ser, irá ser conduzido também para o campo social, ou seja, interagir na escola, realizar imitações comportamentais. Lembra dos neurônios espelhos? Os neurônios espelhos vão se apropriando daquilo que entendem que precisa ser repetido em termos de comportamentos, e então, diante da sociedade, vai se verificando tudo aquilo que vai sendo condicionado, não é? A partir de então, se constrói aparentemente hábitos que estão alicerçados com os pais, a sociedade, e muitas vezes o ato que professa a fé também auxiliará nesta construção. E dentro desta tríade aparentemente simples, não é, caríssimos? Não sei se vocês já tinham pensado nisso, amplifica-se para a estruturação da forma integral do ser. Então questiono mais uma vez: tudo aquilo que você empreende e faz na sua vida em termos comportamentais faz realmente sentido para você? Ou você apenas simplesmente faz uma mera repetição do que o seu pai, talvez a sua mãe fazia? Ou seja, você via seu pai e sua mãe
ingerindo algum teor alcoólico e, consequentemente, você entendeu como aquilo de forma natural. Você verificou diante de tantas brigas, conflitos que já aconteceram, quando algum parente seu estava alterado em termos de mente por meio dos efeitos do álcool e, consequentemente, entende talvez que ali seja também uma forma de expressão dentro daquele efeito anestésico, empreendendo muitas vezes um campo de fuga, algumas rotas de fuga dentro da ingestão de bebida alcoólica. Então, caríssimos, precisamos fazer um remonte à história da bebida alcoólica. De onde que surge essa fermentação de algumas substâncias, de algumas frutas, de algumas ervas e, consequentemente, não é? Precisamos ir até o sistema babilônico. O campo babilônico, o campo dos sumérios, o campo dos gigantes, enquanto os gigantes estavam alicerçados aqui no planeta Terra. Os Anunnakis e tantas outras estruturações que aqui se habitavam, certa feita, dentro do sistema babilônico, vence que a colheita daquele sistema ali colocado, principalmente do trigo, da cevada, de algumas outras, alguns produtos da agricultura, estavam estragando, estavam perecendo. Então, é-se colocado em um estocamento para que talvez, se o sumo, se não a própria cevada, se não o próprio trigo e tantas outras formas de substâncias que ali estavam inebriadas, inclusive o milho. E então é-se colocado uma ideia de que, se transformasse tudo aquilo em líquido, talvez poderia ter uma conservação maior, isenta de qualquer influência, principalmente de percevejos, de alguns tipos de insetos, e então é-se transformado em líquido. Consequentemente, percebe-se que aquele líquido tem uma substância além de todos aqueles nutrientes, seria o teor alcoólico. Existe uma acidez que é colocada e, consequentemente, ao se ingerir, provoca algum sistema de relaxamento, alguma estruturação de gargalhadas mais fáceis, choros inclusive também. Então é-se verificado que poderia ser colocado para o sistema de lazer da humanidade todos aqueles quesitos ali colocados e predicados naquele sistema de bebida. E assim faço também uma abertura de uma observação de que vocês poderiam dizer: Pai Damião, por favor, Jesus bebia vinho e é tanto que, prova disso, que ele, nas bodas de Caná, ele transforma o vinho, a água em vinho. Caríssimos, é importante verificarmos que Jesus não transformou a água em vinho. Ele deu o aroma da água como se vinho fosse, para que continuasse sendo ali celebrado o casamento. Mas ele não transformou a água em nenhum tipo de bebida alcoólica. Ele colocou o aroma de como se fosse, mas todos beberam água ali produzida pelas mãos e pela forma energética de Jesus. Colocar talvez Jesus como um grande escudo na propagação de que até Jesus bebia. Caríssimos, vocês precisam prestar muita atenção dentro desta afirmativa que Jesus bebia. Onde dos escritos sagrados está sedimentado e registrado que Jesus consumia teor alcoólico. Muito importante vocês observarem, vasculharem e estudarem. Um segundo momento. O vinho muitas vezes é utilizado em sistemas litúrgicos
para simbolizar o sangue de Cristo. E então, caríssimos, por que então não simboliza o sangue de Cristo com o suco de uva? Porque o sangue de Cristo precisa ser comparado a um sistema que está fermentado, a uma uva fermentada, dando um teor alcoólico, e não por meio de um suco de uva que venha, um tipo de uva que venha a aparentar ser sangue e, consequentemente, dar a entender que ali seja o sangue de Cristo. E então, o quanto de seres que entram no alcoolismo, no vício pelo álcool, por meio de pequenas doses que são colocadas e, consequentemente, estar alicerçado pelo meio religioso, estar alicerçada sob o patamar da justificativa de que até Jesus bebia. Então, caríssimos, dentro desta grande observação que aqui coloquei, peço que vocês retirem definitivamente a justificativa de que Jesus fazia a ingestão alcoólica, como se até Jesus ficasse completamente em sistema de ingestão exagerada, bêbado, não é, caríssimos, diante destas bebidas. Isto não procede diante do campo espiritual, porque se temos um mestre, consequentemente numa veste humana, preparado para cumprir a sua trajetória, o seu propósito de abrir o caminho, dar as boas novas para aquela era, servir como um divisor de calendário, como assim vocês têm, antes de Cristo e depois de Cristo, um mestre fazendo uma ingestão alcoólica em um sistema de lazer e, consequentemente, adentrando em tantas outras formas que aqui prefiro nem aqui pautar especificadamente. Então, caríssimos, fica algo um pouco estranho, E então, fechando esta observação, continuo colocando que, observem que para o lazer, ser feliz, para que alcance a felicidade, você precisa de uma bengala. E por que não estar em um sistema de lazer sem quaisquer bengalas entorpecentes? Porque se fala muito em outras substâncias de drogadição, mas não deixa de ser uma drogadição também. Porque tudo aquilo que te tira efetivamente do estado de vigília da mente, consequentemente, é equiparado como um sistema de drogadição. Então, caríssimos, coloco para uma reflexão, principalmente que vocês estão em uma época planetária, mais ainda em específico aqui no país de vocês, em que existe um estímulo para os 3 precipícios da alma. O alcoolismo, a pornografia e o hábito da mentira, como venho falando há algumas poucas semanas dentro deste tratamento. Então, o alcoolismo aqui já falamos e colocamos alguns questionamentos a serem feitos. Se simplesmente você faz porque todo mundo faz, e para pertencer a um grupo e para ser considerado forte, e consequentemente ser considerado de alguma outra forma que o seu psicológico entenda, você se entorpece para ter coragem, você se entorpece para afogar as suas mágoas, você se entorpece para esquecer a vida que está um pouco desafiadora, severa com você se entorpece porque você está em um sistema letárgico da vida, você se entorpece para você ser feliz, você se entorpece para ter a coragem de falar com aquela pessoa que você ama, você se entorpece para enterrar os seus mortos, você se entorpece para curar as suas feridas, você se entorpece dentro de um sistema de drogadição, mesmo que de forma discreta. Por que, caríssimos? Mesmo que você diga, Pai Damião, por favor, mas eu faço a utilização desta drogadição, das bebidas alcoólicas,
de forma equilibrada, de forma social. Caríssimos, esta forma social que você diz que ingere, retira o seu sistema de vigília, minimamente que seja? A resposta é sim, porque todo teor alcoólico provoca redução do estado de vigília. E o que significa isso no plano espiritual? A redução do estado de vigília provoca a abertura da sua aura com pequenos furos, como se fossem cortes, como se fossem buracos provocados no seu sistema áurico, em que todas aquelas formas, pensamentos, todas aquelas energias que porventura estavam ali analisando você, pulverizando qual a melhor oportunidade a inebriar as influências psíquicas por meio desses buracos, dessas lacunas no seu sistema áurico, no seu perispírito, consequentemente, ali está uma grande porta aberta. Ou melhor, várias portas abertas para acontecer as influências espirituais. E, consequentemente, aqui também abro uma segunda observação. Será que a sua vida está eivada em responsabilidades equilibradamente com sistemas de lazer, sem o sistema de drogadição pelo álcool, sim, mas pelo sistema de lazer em que você está consciente daquilo que você está fazendo? Ou será que a sua vida está somente em lazer, 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 lazer e mais lazer como um sistema absoluto de um plano de fuga do seu propósito de vida? Simplesmente, aqui afirmo que nenhum de vocês, residentes do planeta Terra, estará aqui para somente brincar de ter uma vida. Muitas vezes, para vários seres humanos que fiz visitas muito vigilantes e atentas, essas visitas, parece-me que a vida é uma eterna brincadeira e, consequentemente, as responsabilidades elas são colocadas em um plano de fuga absoluto diante do entorpecimento e diante dos sistemas que assim se colocam. Para quê? Mas isso não me prejudica na conexão espiritual. Isso não me prejudica para que eu tenha um sistema de guiança. Eu sou a prova disso. Caríssimos, você pode ser a prova disso. Você pode beber, ingerir bebidas alcoólicas e, consequentemente, você professar a Deus. Sim, claro. Deus é um sistema de consciência magnífico, amplificado. Pai, Mãe, Divina Consciência, amplificadamente. Mas como estão os seus bloqueios energéticos e como estão as suas aberturas energéticas? Sabe aquelas tristezas que de vez em quando se opera da sua vida? Sabe aquele momento em que você não sabe qual caminho seguir? Sabe aqueles momentos em que os adoecimentos, porque você sabe que o sistema alcoólico provoca de uma maneira continuada cirrose hepática. E, consequentemente, você prefere destruir o seu organismo, você prefere destruir os seus rins, o seu fígado, em um sistema de suicídio paulatino, sob a justificativa de que tudo aquilo está dentro de um equilíbrio e, consequentemente, caríssimos. Se isso estivesse dentro de um sistema de equilíbrio, o seu corpo físico não pereceria. O seu corpo físico não seria afetado 1% por conta dessa escolha. Então, caríssimo, coloquei aqui várias justificativas assim ouvidas, vários argumentos a serem refletidos. Não estou falando verdades absolutas. Estou falando apenas reflexões a serem ponderadas. Porque se não se faz desta forma, o sistema espiritual fica cada vez mais empreendendo visitas, limpezas, colocando fluidos energéticos em copos com água, auxiliando
auxiliando. Mas enquanto essas lacunas alcoólicas estiverem abertas, e entendam o alcoolismo como todas as formas de drogadição e entorpecências, todas, porque o álcool está dentro da forma de drogadição, do entorpecimento. Então, dentro deste formato, sendo o primeiro abismo para a alma, o primeiro abismo para a alma, assim coloco em reflexão, caríssimos, coloco em reflexão. Quais são os espíritos que efetivamente são atraídos por esses sistemas? Dentro da sua residência, dentro da sua forma de vida, dentro da sua busca de alma. Para que você precisa se apoiar em bengalas, transformadas em líquidos que entorpecem a sua alma? Para quê? Qual o objetivo? Relaxamento? Por que você não busca fazer um relaxamento contemplando a paisagem onde você mora? Muitas vezes você mora em um local magnífico. Contemple o local em que você está. Contemple. Busque formas de relaxamento de outra forma e não abrindo os portais do seu sistema áurico e perispiritual por conta dessas questões, caríssimos, que aqui já ponderei de uma forma reflexiva. Tudo aquilo que coloca o seu corpo físico em um sistema de destruição imediata ou paulatina precisa ser ponderado urgentemente. Porque se fosse saudável, se fosse benéfico, não estaria destruindo o seu corpo de forma continuada. E então você poderia me dizer, Pai Damião, uma taça de vinho faz bem para o coração. Uma taça de suco de uva, mais ainda. Mais ainda. Porque você não precisa do sistema alcoólico para dilatar as suas artérias, para as suas veias. Se assim fosse, quem bebesse uma taça de vinho sobreviveria dentro deste planeta até os 120 anos, que assim propago. E por que quem toma uma taça de vinho existe uma expectativa igual ou menor até mesmo da média do seu país? Então, caríssimos, essa estrutura dessas justificativas precisam ser um pouco mais ponderadas em sistemas reflexivos do que te motiva efetivamente para fazer essa ingestão alcoólica. O que te motiva? O que você sente ao acordar depois de toda uma noite, uma madrugada, inebriada em um sistema alcoólico? O que você sente? Felicidade, paz, discernimento, ótimas ideias, caminhos abertos, reflexivos ainda mais. O que você sente, caríssimo? Qual a sua expectativa, efetivamente? Os jovens cada vez mais entorpecidos, os jovens cada vez mais diante do alcoolismo como uma porta iniciática para as demais formas de entorpecências, de dormências da alma, congelando o corpo físico e entendendo como uma normalização, uma naturalização. É natural entrar em formas de bebedeiras, é natural entrar em formas tão vexatórias, estruturalmente falando, em formas morais e de conduta do ser humano. E então alguém pode me dizer, Pai Damião, mas eu tomo as minhas bebidas, tenho as minhas bebedeiras, mas sou uma pessoa maravilhosa. Entrego cestas básicas, entrego uma sopa para os moradores em situação de rua. Sim, caríssimos, que bom que você faz isso. Mas você auxilia o outro e destrói o seu corpo, porque o seu fígado e os seus rins continuam em processo de autodestruição e você continua em processo de suicídio. Então, caríssimos, colocar que você entrega as cestas básicas, que bom, caríssimos, mas isso não anula a sua autodestruição. Isso não anula o seu autossuicídio. Isso não anula o seu sistema vexatório comportamental. O sistema vexatório diante das outras pessoas que assistem à destruição, à derrocata de uma moralidade. E aqui nós estamos falando de moralidade hipócrita. Estamos falando de uma moralidade dentro de uma estruturação de equilíbrio comportamental, dentro de uma ressonância comportamental daquilo que efetivamente se entende como um caminho
do meio. Não estou aqui fazendo proselitismo, não estou fazendo aqui propagação do que se deve ou se não deve fazer. Estou colocando aqui reflexões, jamais verdades absolutas, pois as verdades absolutas não fazem parte deste planeta. Então, caríssimos, aqui coloquei ponderações reflexivas para você compreender onde você está dentro da sua mente, dentro da sua consciência, se assim você já conseguiu alcançar um sistema de consciência. Ah, Pai Damião, mas eu participo de sistema de sustentabilidade, quero a sustentabilidade do planeta. E a sua sustentabilidade? E a dor da sua alma, que você envereda pelo caminho da fuga do alcoolismo? Por que você não começa por você? Já que você também está inserido no meio ambiente. Mas para você ajudar a elevação do sistema de sustentabilidade do meio ambiente, você precisa estar saudável. Caso contrário, você não estará vivo nem viva para poder compreender todos os desdobramentos do meio ambiente. Então, caríssimos, comece por você, comece por você. O sistema de entorpecimento precisa ser compreendido porque você se entorpece. Se você quer beber algum teor que esteja consagrado ao álcool, busque as versões sem álcool. Se você é apreciador da cevada, sinta o gosto da cevada. Se você é apreciador da uva, seja apreciador da uva e não do álcool que entorpece e, consequentemente, te provoca grandes gargalhadas ou grandes choros. Então, caríssimos, deixo aqui essa reflexão imediata e faço a promessa para vocês que nos próximos tratamentos assim prosseguirei com os demais abismos da alma. Hoje deixei reservado para falarmos do primeiro abismo da alma, que é o alcoolismo, entenda-se todas as formas de drogadição e entorpecimentos do corpo físico, consequentemente o congelamento da alma. Caríssimos, isso que eu estou a falar aqui é um ato de amor ágape, é um ato de amor incondicional. Coloco a reflexão para que vocês possam efetivamente entrar em um sistema de equilíbrio, de vigília e de compreensão do que o álcool serve para você. O álcool serve para você. Observe em quais momentos você está inserindo o álcool, as bebidas alcoólicas e, consequentemente, o que você está buscando neles, nessas bebidas. O que você está buscando? O que você está buscando? Quais foram os benefícios? Se você conseguir me relatar um benefício que o sistema alcoólico trouxe para você, assim poderemos conversar mais um pouco de alguns aprofundamentos talvez possíveis também. Não, meus caríssimos?